E aí, pessoal? Bora bater um papo sobre uma daquelas histórias que todo mundo acha que conhece de cor e salteado: a chegada dos portugueses ao Brasil. Só que hoje a gente vai olhar para essa história por um ângulo um pouquinho diferente, um que vai além do que está escrito nos livros da escola. Essa pergunta, né, aposto que a resposta vem quase no automático. É daquelas coisas que a gente aprende bem cedinho e parece que é uma verdade escrita na pedra. Isso, Pedro Álvares Cabral. Essa é a resposta padrão, a que todo mundo dá. Mas e se eu disser que essa resposta, apesar de ter um fundinho de verdade, tá longe de contar a história completa? Vamos mergulhar nisso agora. É exatamente aqui que a nossa investigação começa de verdade. Vamos questionar a própria palavra, descoberta. O que ela quer dizer, afinal? E por que usar essa palavra pode ser, digamos, um pouco complicado? Bom, a primeira peça desse quebra-cabeça está aqui. A palavra descobrir dá a ideia de encontrar algo que ninguém conhecia, um lugar vazio, abandonado. Mas será que o continente americano era assim? De jeito nenhum. O continente era a casa de milhões de pessoas. E não era uma gente espalhada, não. Eram sociedades super complexas com muita diversidade, como os tupinambás e os tupiniquins que moravam aqui no litoral. Cada povo com sua cultura, sua história e um conhecimento gigantesco da terra onde viviam. Certo. Então a gente já entendeu que a Terra não estava vazia. Mas e os europeus? A Toma do Cabral foi mesmo a primeira a cruzar o oceano e dar as caras por aqui? A resposta é não. Pasmem! Uns 500 anos antes de Cabral sequer sonhar em nascer, os Vikings, liderados por um cara chamado Leif Erikson, já tinham montado acampamento onde hoje fica o Canadá. Eles não ficaram muito tempo, é verdade, mas que chegaram primeiro, a isso eles chegaram. Então, vamos juntar as peças. A Terra não estava vazia, e outros europeus já tinham aparecido antes. Por que raios a gente fala em descobrimento? Essa frase de alguns historiadores mata a charada. A expedição do Cabral nem tinha o objetivo de descobrir nada. A meta era outra. Essa ideia de descobrimento foi uma história contada muito tempo depois. Bom, se a missão não era descobrir, qual era o plano então? Por que esses caras se arriscavam em viagens tão longas e perigosas? A resposta é simples, pessoal: negócios. Era uma verdadeira corrida pelo ouro, ou melhor, pelas especiarias. O grande prêmio da época eram as especiarias. Pimenta, cravo, canela. Isso valia mais que ouro. Usavam para conservar comida, fazer remédios, para tudo. A missão de Cabral, assim como a do Colombo um pouco antes, era basicamente achar um atalho pelo mar para chegar nas Índias e ganhar muito, mas muito dinheiro com esse comércio. Olha só essa linha do tempo. Dá para ver a correria que era. Em 1453, a principal rota por terra foi bloqueada, e aí começou o salve-se quem puder no mar. A Espanha saiu na frente com Colombo em 92, só que ele errou o endereço. Aí Portugal correu atrás e mandou o Vasco da Gama, que em 98 conseguiu chegar na Índia. A viagem do Cabral, em 1500, era mais uma etapa dessa competição acirrada. E como é que eles conseguiam fazer essas viagens malucas? Graças à tecnologia de ponta da época. As caravelas eram tipo as naves espaciais daquele tempo. Ágeis, rápidas, as velas triangulares permitiam navegar mesmo com o vento contra. E eles tinham vários instrumentos novos que ajudavam a não se perder no meio daquele azul sem fim. Portugal era o Vale do Silício da navegação. Agora vamos para o momento do contato. Imagina a cena: dois mundos que nem sabiam da existência um do outro, de repente, cara a cara. Como será que foi essa primeira interação? Eram duas formas de ver o mundo que não podiam ser mais diferentes. De um lado, os europeus, com o cifrão nos olhos, procurando ouro e já olhando para os nativos como gente selvagem, que precisava ser salva. Do outro, os povos indígenas, estranhando aquelas pessoas de pele pálida, cheias de roupa, mas que no começo receberam todo mundo na paz e com curiosidade. Esse trecho do Diário do Colombo, escrito logo que ele chegou no Caribe, diz tudo. Desde o primeiro segundo, a mentalidade europeia já era de se sentir superior, de dominar. Eles não enxergavam os nativos como pessoas iguais, mas como uma coisa a ser usada. E as consequências desse encontro foram, para dizer o mínimo, trágicas para os povos originários. O contato trouxe doenças que eles nunca tinham visto, como a gripe, que mataram milhões. E logo em seguida veio a escravidão, a perda das terras e o começo de um ciclo de exploração que parece não ter fim. Agora, vamos amarrar todas essas pontas. Por que essa discussão toda ainda é tão importante hoje em dia?
porque as palavras que a gente usa para contar a história definem o jeito que a gente entende o nosso presente. Contar essa história toda como um descobrimento é o exemplo perfeito de eurocentrismo. É colocar a Europa como a estrela principal do filme, como se a história do Brasil só começasse de verdade quando um navio europeu apontou no horizonte. E os milhares de anos de história que já existiam aqui simplesmente são ignorados. E essa visão de mundo era para ser levada ao pé da letra. Dá uma olhada nesse mapa da época. Europa tá lá no topo, no centro, desenhada como se fosse uma rainha, mandando no resto do planeta. Os mapas também eram uma forma de demonstrar poder, de reforçar essa ideia de superioridade. E essa mentalidade toda deixou uma herança muito pesada, que os historiadores chamam de colonialidade. É a ideia de que, mesmo muito tempo depois do fim do colonialismo, as estruturas de poder, o preconceito e a desigualdade que ele criou continuam firmes e fortes na nossa sociedade. É por isso que trocar uma única palavra pode mudar tudo. Falar em chegada e não em descobrimento não é só um detalhezinho, é um ato de reconhecimento. É dizer em voz alta que essa terra não foi achada, mas invadida, e que os povos que viviam aqui tinham sua própria história, uma história que foi interrompida com muita violência. Então fica aqui essa reflexão pra gente. Conhecer a história por outros ângulos, ouvindo as vozes que foram caladas por tanto tempo, não apaga o que aconteceu. Pelo contrário, nos dá uma visão muito mais completa e honesta de quem a gente é hoje. A história nunca é uma versão só, né?